Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você está assistindo o nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Chá da Tati. Hoje a gente vai conversar com o senhor Marcelo Ramos, que vai falar conosco sobre traços de caráter. Mais uma vez eu quero agradecer a todos pelo feedback que vocês deram do programa passado e ressaltar que todas as mensagens que vocês enviarem para o programa Chá da Tati no nosso WhatsApp, por favor, coloquem que a mensagem é para o programa Chá da Tati. Com isso tudo, a gente começa o papo com o senhor Marcelo. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu vou trazer para vocês o senhor Marcelo Ramos, que, entre tantas coisas, é terapeuta e vai falar conosco hoje sobre traços de caráter. Boa noite, senhor Marcelo, como está? Boa noite, tudo bem, Tati? Graças a Deus. Gostaria que o senhor falasse primeiro um pouco sobre o senhor. Quem o senhor é, qual a sua profissão, como... Eu já sei bastante coisa, mas eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Olá, tudo bem? Sou Marcelo Ramos, né? Venho de uma trajetória, sou pastor, sou terapeuta, tá? Formado também pela Febracis como coach integral sistêmico. A gente trilha, né, uma caminhada bastante grande e desenvolvemos aí, né, a terapia e a mentoria de ressignificação cristã. Então é todo um trabalho voltado a transformar vidas, né? E também tenho como formação a formação de analista de traços de caráter, que é o que nós vamos abordar aqui hoje, né, onde a gente vai trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, talvez novidade para muitos, mas que com certeza será algo transformador para cada um de vocês. Perfeito. Senhor Marcelito, eu já vou começar com a pergunta. Eu tive uma conversa há um tempo atrás com a Angelita, conversou conosco, vocês devem lembrar na temporada passada, que nós falamos um pouco sobre traços de caráter. Eu queria que o senhor retomasse esse tema, o que é e qual a importância. Ok. Então vamos lá. Falar de traços de caráter é algo bastante interessante, né? O traço de caráter tem uma história, tá? E ele não surgiu exatamente como traço de caráter, né? Ele vem de um processo de estudos, aonde que nós chegamos em Freud, né? Que Freud ele teve uma descoberta interessante, que ele começou a perceber, né, que pessoas de traços semelhantes haviam problemas semelhantes, né? E quando ele descobriu isso, William Reich, ele era um dos discípulos praticamente de Freud, e ele acaba escrevendo um livro, Análise de Traços de Caráter, Análise do Caráter, né? Livro que existe até para comercializado. Bom, surgindo isso, né, houve, claro, um estudo mais aprofundado, um conhecimento mais profundo de algumas pessoas, e muitas vezes a gente se pergunta assim, mas para que serve o traço, a análise de traços de caráter, né? Qual é a função da análise de traços de caráter? E aí, nós vamos entender o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, o seguinte. A gente começa a se conhecer, a gente começa, quando eu faço uma análise de caráter da pessoa, a pessoa começa a conhecer tanto as dores emocionais que ela possui, como também os recursos que ela possui. Eu sempre digo que Deus ele é tão bom que quando ele viu que nós teríamos alguns traumas, ele, em contrapartida, nos deu algumas qualidades que superavam esses traumas. Tá? Então, para todos os traços que nós vamos analisar aqui, você verá que para toda dor emocional existe um recurso, vamos dizer assim, né? Além disso, existem algumas características, mas eu vou dar um exemplo do café com leite. Olha só que interessante. Tati, eu te pergunto, se você pegar o café com leite hoje, misturar os dois, o café no leite, misturar, tem como separar isso? Seu Marcelo, café com leite não dá para separar, não. Não consigo imaginar, a gente mistura, não tem como separar. Pois é. É interessante, Tati, por quê?
Porque assim são as pessoas que ela pensam que você é uma coisa só. Por quê? Porque imagina se eu te pegasse agora e te oferecesse leite e café em grão e misturasse os dois. Seria possível separar? Seria, eu poderia ir tirando os grãos, né? Exatamente. O que acontece é que a falta de conhecimento de nós mesmos, a falta de sabermos como nós somos formados, de quem nós somos, da nossa identidade, enfim, o que acontece? Ela faz com que a gente pense que a gente é um conjunto de sensações, sentimentos e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando eu começo a entender, através da análise de traço de caráter, as minhas dores, os meus recursos, começo a entender o meu contexto, como funciona, eu começo a ter a possibilidade de começar a gerir as minhas emoções. Saber que eu não sou um fruto simplesmente do meio, eu paro de culpar os outros pela minha vida, pelo meu insucesso e começo a entender, tá, que existe todo um conjunto de dores e traumas emocionais com um conjunto de recursos que me formam, mas eu consigo gerir esses recursos e essas dores de forma a trabalhar individualmente para tirar e diminuir as minhas dores, tá? E potencializar os meus recursos. Ok, e aí, na medida que o senhor deu essa introdução, o senhor me disse o seguinte, que Deus é tão maravilhoso que nos deu esses traumas e nos deu um recurso para tratar esses traumas. E aí a gente vai crescendo, a gente vai atribuindo, mas quando aparece esse traço de caráter, quando é formado, para que depois eu tenha essa inteligência emocional, talvez, de entender o que elas são e como tratar? Então vamos lá. Vou fazer uma pequena observação. Sim. Na verdade, os traumas Deus não nos deu. Os traumas, a partir do momento que a gente é gerado, tá? O próprio mundo que nós vivemos, ele vai gerar, tanto de forma proposital ou não, uma série de traumas na nossa vida, tá? E os traumas, na verdade, fazem parte do nosso processo de existência. Então, assim, eu preciso cair de bicicleta para poder aprender a andar de bicicleta, né? Então, e essa dor é uma dor natural que vai me fazer também aprender a lidar com a dor, né? Ou a superá-la, ou a me entregar a ela, enfim. Então, isso faz tudo de um processo. Então, nós se deparamos da seguinte forma. Eu vou falar um pouquinho de cada traço, né? O que acontece? Houve a mielinização. Mielinização é a formação desde o período gestacional, onde há fecundação, tá? Na fecundação, existem alguns fatores que vão formar o indivíduo, tá? Existe um primeiro fator genético, que a medicina já aborda com propriedade, alguns traços genéticos que vai puxar do seu pai, da sua mãe, né? Podia ir mais além, algumas memórias genéticas, enfim, tá? Agora, existe um outro contexto, tá? Que é o contexto que acontece tanto naquele período da gestação e da formação, como o contexto em volta daquela criança, tá? Então, vamos lá. No período da mielinização, pegando dos 0 anos de vida, tá? Quando há fecundação, isso antes mesmo de se formar o cérebro da criança, já no período da fecundação, até o primeiro mês de vida, tá? Essa criança, ela vai formar o primeiro traço de caráter dela, tá? Que é o esquizoide. Nós vamos falar daqui a pouco, individualmente, de cada um, tá? Certo. Ok. Então, é importante frisar para você que está me assistindo que esses traços que eu estou falando não se refere a patologias. O que seria patologias? Não estou me referindo a doenças, não estou me referindo a distúrbios emocionais de forma nenhuma, tá? William Reich, ele deu esses nomes para cada traço, tá? Mas depois eu vou explicar cada um que não tem nada a ver com patologia que eu estou falando. Então é o nome que se dá a cada um desses traços. Eu acho importantíssimo o senhor falar disso, porque depois, quando o senhor abordar, tem um traço que é psicopata.
E é importante falar, gente, psicopata nesse caso não tem absolutamente nada. Como exemplo, né? Como psicopata de pessoas que têm isso como patologia. Então Exatamente. é importante você abordar isso para que fique claro. Eu vou falar aqui rapidamente, vou explicar cada um deles, né? Então, são 5 traços, né? Deixa eu falar o nome de 5 traços primeiro para o pessoal se perceber, né? Não se assuste, não é patologia. Tá, então vamos lá. É o esquizoide, é o oral, tá? O oral se divide em 2, o oral do excesso e o oral da falta. É o psicopata, é o masoquista e o rígido. Então são 5 traços de caráter. Ah, mas não tem 6 aí? O senhor não falou 6? Não, aqui o oral, na verdade, se divide em 2 partes, tá? Que seria o oral da falta e o oral do excesso. Bom, mas vamos lá. Vamos entender então. Primeiro, não estou falando de patologias. Estou falando de traços de caráter. Tudo bem? E detalhe, todos nós possuímos 5 traços de caráter, mas nós vamos entender o seguinte, o que eu vou explicar aqui daqui a pouco nos traços, é que cada pessoa possui 3 traços dominantes a 5 traços dominantes. Então, assim, eu vou falar individualmente de cada um, mas não existe uma análise, olha, essa pessoa é só esse traço, é só esquizoide, é só rígido, é só masoquista. Não, tem um conjunto de traços, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro traço, esquizoide, ele é formado, tá? É formado da parte dos 0 anos de idade, tá? Ao primeiro mês de vida, tá bom? Então, o esquizoide do 0 ao... primeiro mês de vida. Primeiro mês de vida, tá? Exatamente, tá? Então, esse período de formação. O segundo traço, que é o oral, ele forma do primeiro mês ao primeiro ano de vida. Ok? Então... Quando eu estou dando esse ponto, primeiro mês, primeiro ano, tá? Digamos assim, primeiro mês foi digamos, um tempo que foi dado para que a gente possa dar informação, mas pode ser até o segundo mês, terceiro mês, entendeu? Mas basicamente até o primeiro mês, sim, que é o nascimento. O oral, do primeiro mês ao primeiro ano. O traço psicopata do primeiro ano até os 2 anos e meio. O psicopata do primeiro ano aos 2 anos e meio. 2 anos e meio, ok. Isso. Dos 2 anos e meio aos 4 anos, o masoquista. Tá? Certo. E dos 4 anos aos 6 anos, o traço de caráter rígido. É um período um pouco maior que os demais. Isso, mas nós vamos entender um pouquinho de cada um. Certo. Tá? Então, é interessante, eu vou começar a falar um pouquinho de cada um desses traços, tá? Para que a gente possa analisar. Vou iniciar pelo traço de caráter esquizoide, para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá? Certo. Bom, traço de caráter esquizoide está aí na tela, tá bom? É interessante que o traço de caráter esquizoide, olha só, qual é curioso. Desde o período da gestação, Tati, durante que a criança estava ali, o que acontece? Havia no ventre, conforme ela vai se formando, todas as questões que haviam em relação ao pai e à mãe, a criança, muitas vezes na gravidez, né, durante a gestação, os pais pensam que a criança não sente nada. Pelo contrário, ela absorve tudo. E durante essa fase gestacional, todo o medo que a mãe sente, toda a briga que existe entre o casal, toda a insegurança, será que meu filho vai nascer? Será que meu filho não vai nascer? Olha, será que eu vou ter condições de cuidar? Né? Ou a agressividade do pai, ou a preocupação da mãe com o vício do pai. Olha, será que ele está me traindo? Será que não está? Ou ela está insegura daquela gravidez, será que eu devo ter ou não devo ter? Né? Eu estou com vontade de abortar, não sei se aborto, o que vai prejudicar a minha vida? Toda essa insegurança durante a gestação, tá? Ela é direcionada ao feto. Só que interessante, o feto ele está numa posição curvada, tá? E indefesa. Ela não tem como se defender. Por não ter como se defender, toda essa pressão externa é direcionada à cabeça da criança. Certo. Então o que acontece?
ela começa a adquirir uma cabeça um pouco mais alongada, com algumas características. Então, primeira característica, você percebe essa moça que está na tela, tá? Uma moça aleatória, uma imagem, né, que eu peguei do banco de imagens, tá? Sim. Não está se referindo a ninguém especial que nós conhecemos. Enfim, percebe que ela tem um rosto um pouco mais alongado, né? Percebe, Tati, olhando para ela, que ela tem uma testa comprida, tá? Sim. Aquela testa comprida, ela determina que conforme a pressão que houve durante a gestação, tá? Essa testa ela vai aumentando de tamanho, tá? Por quê? Porque ela começa a ter contato com o primeiro sentimento, primeira dor emocional, que é a dor da rejeição. Por quê? A criança inconscientemente, ela entende que tudo que a mãe está sofrendo é como se fosse culpa dela. Então, a culpa está sendo atrelada a gente desde o feto. Desde o feto, desde a formação. Ave Maria. Entendeu? E o que acontece? Então, essa pressão toda vai para a cabeça da criança. Olha lá a imagem de novo, tá? E aí, você vai perceber algumas características. Esquizoide, tá? Então, vamos lá. Testa comprida, tá? Você percebe que, tanto na imagem feminina, como na imagem masculina que está passando, né, aí no vídeo, você vai perceber que uma das outras características é que normalmente a maioria dos esquizoides usam óculos. Porque se você for olhar para o olhar, olha bem para o olhar dessa moça, você percebe que o olhar dela é levemente desfocado? Parece que um olho dela olha para mim, o outro olho parece que olha para o lado. Parece aquele que o pessoal chama de olho junto, não? Aquele olho mais fundo, não? É assim, é um olhar desfocado, é um olhar que dá a impressão que um olho olha para você e parece que ela está prestando atenção em outra coisa. Tá? Entendi. Então, por que esse olhar desfocado? E é até interessante que as pessoas que não conhecem o traço de caráter esquizoide, muitas vezes está conversando com alguém e aquela pessoa fala assim, por favor, você está prestando atenção em mim? Né? E na verdade, ela está achando que a pessoa não está prestando atenção e ela está prestando atenção. Mas o esquizoide em si, ele é interessante. Olha lá o traço de novo. Vamos lá para você perceber. Então, percebe que os lábios do esquizoide normalmente são lábios pálidos, não tem cor, tá? Sim. São lábios que não têm muita cor, tá? E ele tem alguns hábitos, né? Interessante. O que acontece? Como toda essa pressão foi jogada na parte da cabeça da criança, tá? Então, o interessante é que o esquizoide, ele tem como dor emocional, a primeiro contato, a dor da rejeição. Então, ele nasce sentindo-se rejeitado. Quanto maior essa pressão dos pais durante a gestação, essa criança, ela vai chorar com mais facilidade, ela vai ter uma série de situações, e assim, o esquizoide, ele vai ter algumas características que o quê? Que ele tem um mundo dele. Então, o esquizoide, ele é assim, para a dor emocional da rejeição, Deus é maravilhoso, deu para ele um recurso. Qual recurso? Inteligência. Certo. Olha só que interessante. Sim. Pessoas esquizoides, Tati, são pessoas extremamente inteligentes. Sabe aquela pessoa que tem ideia fora da caixinha? Sim. Tá? Então são pessoas que têm um senso de percepção das coisas que outras pessoas não têm. E muito rápida. Muito rápido. Né? Então eles conseguem visualizar isso de uma forma fantástica. Então, por exemplo, se eu pegasse num teatro, o esquizoide era o roteirista. Certo. Ele consegue criar, ele consegue desenvolver, ele consegue olhar, entendeu? E eu vou usar um termo aqui, talvez algumas pessoas nem conheçam, mas nós estou fazendo 50 anos, né? Então, Tamo assim, junto. Então, na verdade, lembra dos Jacksons? Sim. Então, o esquizoide, mais ou menos, é aquele que tem olhar do Jacksons, né? Sim, ele sim. consegue ver criar um celular há 30 anos atrás, entendeu? Esse é o esquizoide. E o esquizoide, ele gosta de ficar quieto, ele gosta, às vezes, um pouco mais de estar isolado, ele gosta de ter o tempo com ele mesmo, tá? Tá. O esquizoide, né? Por exemplo, eu tenho esquizoidia. E o esquizoide, você pode ver que é o seguinte, se deixar, eu vou pegar aqui, por exemplo, né? O esquizoide gosta de ficar assim, ó. Ele não gosta muito de contato dos pés com o chão. Nossa. Então ele mesmo gosta, tendo essa ele coisa ele gosta de ficar com as pernas cruzadas, ele gosta de ficar, sabe? Sim. Ele não gosta desse contato com o chão.
faz parte da parte do esquizoide, tá? Tem uma série de outras coisas. Então, o esquizoide ele tem essa vantagem, né? Bom, aí vem o primeiro mês, aí o que acontece? Eu digo que todos que têm um grau de esquizoidia maior sempre têm um grau de oralidade acompanhado. Por quê? Porque assim, imagina, vamos pensar, os pais tiveram conflitos. Então, quando eu olho para uma pessoa com esquizoidia, eu tenho a propriedade de olhar para ela e dizer: o relacionamento dos seus pais tinha alguns problemas. Aí a pessoa se assusta. Né? Como você sabe? Como é que você sabe? Sim. Né? Sim. Eu brinco que eu faço alguns trabalhos em comunidade. Eu dei um trabalho na igreja, a pessoa tinha medo de barata e ela perdeu o medo dela em menos de 1 hora. E aí, daqui a pouco ela olhou para mim e fez assim. Eu falei: que foi? Ela falou: tô com medo do senhor. Antes da gente continuar, porque eu quero saber essa parte do medo que você termine de contar, eu quero só chamar um VT da Nona Rosa, porque senão a gente vai enganchar aqui na conversa e eu não vou nem colocar. Então eu quero mostrar para vocês a Nona Rosa, que é uma das pessoas que estão com a gente no programa. Eu vou chamar o VT para vocês. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho. Mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Ana Dias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Obrigada, gente. A Nona Rosa é uma parceira incrível. Eu já te falei para vocês, é um espaço muito gostoso e fica só a 8 quilômetros de Peruíbe. Então, se você conhece aqui a região, indo pela Padre Manuel da Nóbrega, é facinho de chegar, está dentro do posto Ana Dias. Então, eu aconselho vocês a irem lá tomar um café colonial. Precisa ser marcado com 24 horas de antecedência. Eu adoro ir lá. Eu sempre coloco aqui qual é o meu predileto e recomendo a Nona Rosa para vocês. Deixa eu voltar com o senhor, porque eu começo a falar da Nona Rosa também me perco. Por que a pessoa ficou com medo do senhor? Ela ficou com medo porque ela conseguiu se livrar daquele medo que ela tinha de barata. Sim. Né? Mas ela ficou com medo porque quando a gente começa a falar dos traços, as pessoas falam: mas como é que ele sabe com tanta assertividade a minha vida? Né? Eu digo que para gente que trabalha com isso, especialista nisso, a vida da pessoa está aberta, é um livro aberto, literalmente, né? Mas o problema é aquele problema do café que eu falei. Vamos lá para o segundo traço, né? Primeiro oral. mês a 1 ano de vida, entra o traço oral. O oral tem 2 tipos de oral, vou começar a falar sobre o oral do excesso, depois eu falo sobre o oral da falta. Certo. Né? Você com certeza já deve ter ouvido falar no oral da falta sobre o magro de ruindade, né? Você não é magro de ruindade, né? Eu tô no oposto, eu tô no oral do excesso, que até onde eu sei. Mas o oral da falta é esse que come e não vai. Eu tenho inveja. Mas olha, eu vou falar uma coisa interessante. Né? A parte da oralidade ela é muito profunda, e até pessoas que fazem bariátrica, às vezes não entendem a importância desse conhecimento. Sim. Tá? Por quê? O que acontece na oralidade? A oralidade é assim. A oralidade, o que acontece? A criança nasceu, ela já sente a dor da rejeição, ela começa a chorar. Então, a criança que teve uma gestação de alguma forma conturbada, e perceba, não é somente aquela criança que de repente ela foi, às vezes a mãe tratou uma gestação com muito carinho, mas a preocupação da mãe fez com que a criança se sentisse rejeitada, mesmo não sendo. Entende? Sim. Então o que acontece? Tá ali naquele primeiro mês, ela chora, coisa e tal. Normalmente, quando a criança chora, o que a mãe faz? Dá comida, dá chupeta. Dá chupeta, dá uma madeira. Ou dá o peito, né? Exatamente.
Mas a pergunta que eu te faço é, a criança chora só porque ela quer comer? Não. Não. A criança não chora só porque ela quer comer. A criança, ela chora muitas vezes porque ela quer carinho, ela quer atenção, tá? Certo. Eu tenho um livro chamado 8 Segredos do Casamento Surpreendente, livro digital, e lá eu falo o seguinte, a criança, ela prefere 2 vezes mais olhar para o rosto da mãe do que para um brinquedo luminoso. Né? Certo. É interessante. Sim. E o que acontece? Aquela criança, às vezes, ela quer carinho, mas ela chora. O que a maioria das mães faz? Deixa a criança no carrinho, deixa a criança no chiqueirinho, ok? No bercinho. Sim. E o que acontece? Ela se sente abandonada. Aí começa o segundo, tá? Dor emocional que a criança sente, a dor do abandono. Ela se sente abandonada. E o que ela vai fazer? Ela vai chorar. O que a mãe faz? Comida. Comida. Sim. Como a mãe não sabe identificar, a mãe põe comida. O que a mente da criança começa a entender? Ela está em fase de formação, de aprendizado. Então a criança começa a entender o seguinte, opa, eu choro, me dão comida, mas eu tenho atenção. Então, eu como para chamar a atenção. Gente, tem o perfil do oral, do excesso. Se vocês puderem colocar para mim. Oral do excesso. Então, o que acontece? Eu como para chamar a atenção, tá? Então, por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela se sente abandonada. Então, chorar e comer para ela são 2 sentimentos, são 2 atitudes, aliás, assim, são 2 atitudes que fazem com que ela aproxime perto dela a atenção. Então, pessoas com traço de caráter oral, olha só que interessante da foto, né? Primeiro, ele possui, tá, essas bochechas bem saltadas, né, para fora, tá? Elas são pessoas que quando sorri, né, foco no sorriso da Tati. Quando sorri, mostram os dentes, tá vendo? Sim. Tá? Ela sorri mostrando os dentes. E quando sorri, mostra os dentes até se deixar até lá atrás, né? Sorri mostra os dentes. Ela tem essa marca aqui de expressão sempre muito marcante, tá? Então veja, o oral de excesso, a dor emocional dele é o abandono, tá? Então, por exemplo, ser rejeitada e ser abandonada, por exemplo, para você, Tati, né? Sim. São dores que te machucam muito. Sim, muito. Né? Te machucam muito. Por causa desse traço de caráter. Foi essa característica sua. E o que acontece? Tá. Mas em compensação, lembra que eu falei? Para toda dor emocional que você ia sentir, Deus te deu qualidades, né? E quais são as qualidades do oral de excesso, né? Qualidades, olha só. Primeira qualidade do oral, tá? Uma pessoa extremamente comunicativa. Eu acho que eu estou fazendo um programa de TV. Comunicativa. O oral, ele é comunicativo, tá? O oral é uma pessoa que ela é excelente em fazer amizades. Ele consegue se interagir muito fácil. O oral gosta de pessoas, gosta de estar em contato com pessoas. Sim. O oral gosta de abraçar, de ser abraçado. O oral gosta de toque, tá? Assim, você vai perceber que o esquizoide, em contrapartida, é uma pessoa que não gosta muito de toque, tá? Mas o oral não. O oral, né, ele já quer abraçar, ele quer estar junto, ele fala, então, amiga, como é que funciona? Ele gosta de tocar, né? Sim. O oral, ele é uma pessoa, em contrapartida, é uma pessoa muito sensível, muito emotiva, chora por qualquer coisa, porque lembra? Sim. Chorava para chamar atenção. Então, se ele briga, ele chora. Se ele está feliz, ele chora, né? Ele chora. Ele é totalmente sentimental, tá? E tem um detalhe. Comer para ele atrai pessoas. Então ele, olha, se tem um lugar que oral gosta é pizzaria.
pizzaria, restaurante, coisa e tal. O oral gosta. Por quê? Porque ele quer estar em contato com pessoas. Então, comer, estar em contato com pessoas, para ele é maravilhoso. Agora, existe uma coisa interessante. Quando eu falei da questão da bariátrica, tá? O que acontece com o traço de caráter oral? Do excesso. O oral do excesso, quando vai fazer quando ele vai fazer uma cirurgia bariátrica, lembra, ele tem uma dor. Sim. Tá? Se ele não trabalhar essa dor, isso a gente trabalha no processo terapêutico. Sim. Se ele não trabalhar essas dores, ok? E que essas dores se formaram desde onde? Desde do mês a 1 ano. Exatamente. Então as pessoas pensam que essa dor é uma dor recente, não é? O primeiro contato com a dor está aqui. Então, quem causou essas dores? Foram os pais. Fizeram de propósito? Não. Não. Mas causaram. Então o que acontece? Então não adianta você tratar uma dor aqui presente. Você vai tratar a dor desde aqui. Tá. E o que acontece? Se a pessoa que fez uma bariátrica, ela não tratar as dores emocionais dela, através de um terapeuta, psicólogo, né, o que vai acontecer? Ela deixou de querer comer? Não. Não. Então o que ela vai fazer? Ela só deixa... Lembra, isso é uma dor. Ela tem recursos. Se ela não tratar as dores, os recursos não sobressaem. E se essa dor estiver presente, ela vai querer descontar isso ou na bebida, no sexo ou em vícios. E a gente já viu isso acontecer. Agora, eu só vou pedir uma coisa para o senhor. Eu tô com muito receio da gente não conseguir falar todos. Então, eu já vou deixar registrado, gente, que eu vou trazer o Marcelo para falar sobre cada um. Porque agora eu não queria que ele saísse do oral, por uma questão pessoal. Então, essa da bariátrica é uma informação que depois eu quero explorar um pouquinho mais, porque a gente fala sobre compulsão, inclusive, né? De não confundir uma coisa com outra. Mas vamos tentar passar pelos outros, não, e aí a gente vai voltando lá. Por uma questão... Acho que senão me matam depois por causa do tempo. Você estava falando do oral de excesso, a gente tem o oral da falta. O oral da falta. Põe o oral da falta para a gente entender. O oral da falta, ele é exatamente igual ao oral do excesso. A única diferença é que o oral da falta também gosta de comer, mas ele não engorda. Agora, olha só que interessante. O oral da falta, ele tem uma característica interessante. Olha para essa moça. Você já percebeu que ela tem uma cara de quem está pedindo colo? Sim. Ela tem uma cara que é uma mulher com cara infantil. Sim. Tá? Então a oral da falta, ela tem as mesmas características do oral do excesso, só que ela não engorda e ela é exatamente muito carente também é comunicativa, também é emotiva da mesma forma. Então o que difere uma da outra é exatamente isso. Que é a... Peraí, que ela não engorda que eu não peguei. Ela não engorda, ela não tem tendência a engordar. Uma tá? tendência genética. Exatamente, uma questão genética. Sim, só que em contrapartida, tá? Porque lembra que tem toda uma questão genética também. Só que em contrapartida, ela é uma pessoa extremamente carente. Os olhos dela comunicam que ela quer colo, ela quer carinho, ela quer atenção. Tá? Então é exatamente igual a outra. Aí vamos lá, do 1 ano aos 2 anos e meio, o traço de caráter psicopata. Esse aí, né? É que todo mundo fica, né? Todo mundo fica assustado. Esse traço de caráter já me deixou em várias situações constrangedoras, né? Porque por isso que a gente explica tudo muito antes para a pessoa não achar que a gente está falando que ela é uma psicopata. Que é da patologia. Vamos lá. Traço de caráter psicopata. O que acontece? Nesse período, do 1 ano aos 2 anos e meio, o que vai acontecer, Tati? Essa criança, a mamãe vai chegar lá e falar assim, olha, vamos dar um nome para essa moça aí, olha, Gabi, né, vem cá, vem mostrar pro pessoal que você sabe dançar, e a criança vai lá, dança, coisa e tal, aquela coisinha toda, olha, fala papai, fala mamãe, coisa e tal, tudo bem. Só que acontece, nesse período, às vezes a criança não quer fazer. E quando não quer fazer, o que a mãe faz? A mãe chega, fala assim, faz menina, faz, não quer fazer, é uma chata, então fica aí, vai brincando com as tuas coisas, tá? O que acontece? Olha só que interessante, ou uma outra situação que é muito comum, que no caso da violência doméstica, a mãe pega a criança quando o pai chega como uma maneira de se proteger, tá? E o que acontece? Quando o pai não está, o agressor não está, ela solta a criança.
Então aquela criança começa a ter a dor de sentir-se usada ou manipulada. Tá? Então a dor do psicopata é sentir-se usada ou manipulada. Quais os traços do psicopata? Dá uma olhada ali. O psicopata, ele tem olhos avaliativos, tá percebendo? Sim. Olhos avaliativos. Segunda coisa, a boca do psicopata, um lado é mais fechado que o outro, aquele sorriso meio assim, ó. Sim. Tá? Percebe que o psicopata, ele tem principalmente essa parte aqui do queixo, mas vem de cima, tá? Triangular, tá? É o rosto mais triangular, ou como mistura os traços, pode vir daqui e triangula para cá. Essa triangulação, ela determina o traço de caráter psicopata. Dor emocional do psicopata, como eu falei, ser trocado, ou ser usado ou manipulado. Tá? Perfeito. Quais, para toda dor, Deus deu recurso. Então, qual é o recurso psicopata? São excelentes líderes. Certo. Ok? Primeira coisa, são excelentes líderes. Segunda, tem aptidões para a venda fantástica. Toda vez que você vê um bom vendedor, você vai olhar para ele e tem queixo triangular. Certo. Tá? Ele é excelente vendedor, um excelente negociador. Tá? Agora existe uma questão do psicopata que é interessante, Tati. É uma pessoa que ela faz, assim, ele consegue dar nó em pingo d'água. Só que ela só faz esperando algo em troca. E entenda, esse esperando algo em troca não é questão de interesseira. Não, Sim. Faz parte do perfil dela o quê? Eu faço por você, mas nem que seja um obrigado, nem que seja uma questão de gratidão, nem que seja um reconhecimento, o psicopata ele só funciona se houver algum tipo de benefício pelaquilo que ele está dando. Tá? Certo. Então, ele tem essas características. E entenda isso como uma qualidade, tá? Não estou falando da parte, como eu falei, patológica. Certo. Tá? Diferente do psicopata patológico, tá? Que é aquele cara que ele é extremamente estrategista, ele vai querer também, de uma forma doentia, querer as coisas para o benefício próprio, só que ele acaba gerando um mal para a sociedade, enfim. Sim. Então, não estamos falando disso. Então, o psicopata é um excelente negociador, é um excelente líder. Se você quer colocar alguém na área de venda da empresa, por exemplo, né, a gente faz assessoria para a empresa, onde que as empresas, quando nos procuram, por exemplo, para fazer uma seleção de funcionários, para que cargo é? É para administrativo. Então o perfil psicopata não é o melhor para administrativo. Por quê? Porque se você colocar um perfil psicopata administrativo, você está matando ele. Sim. Mas para liderar? Sim. Para vendas? Sim. Entendeu? Então, é isso de acordo com o cara atrás, né? Precisa de uma avaliação melhor. Balanço. Antes da gente ir para o próximo, desculpa cortar o senhor. Nada. Eu preciso chamar um momento que o senhor vai estrear comigo, porque a gente falou no primeiro programa, gente, sobre o momento Maná. Eu vou colocar para vocês, o Maná é um mercado natural que tem aqui em Peruíbe. Quem não conhece, é ali em frente ao Extra Três Marias. Então, se você não é de Peruíbe, quando vier para cá, em frente ao Extra Três Marias, 4691, na Avenida Padre Anchieta, tem o mercado de produtos naturais Maná. O Maná, eles trabalham com produtos veganos, com produtos que são sem açúcar. Para quem quer uma alimentação natural, não há lugar melhor do que o Maná. E eu conheço o Maná porque o chá da Tati é apaixonado por ervas, eu sou apaixonada por chás e por conta disso eu entrei em contato com eles, eu fui até lá e consumo os meus produtos lá. Até ervas que às vezes são difíceis de achar, eles conseguem achar para mim. E além de nos apoiar, eles nos proporcionaram um momento, que é abrindo para vocês mandarem mensagens para o chá da Tati. Então, aqui no GC vocês vão ver que tem um telefone, que é o telefone WhatsApp da TV. Quando vocês forem mandar mensagem pra gente, por favor, coloquem que é pro programa Chá da Tati. E eu vou colocar para vocês agora as mensagens desse momento de pessoas que já nos enviaram, que a gente pediu do primeiro programa. Eu vou pedir licença para o senhor, e eu vou ler só algumas do que mandaram pra gente, tá bom? Eu vou trazer aqui, eu vou ler daqui mesmo, gente. Tati, queria que você falasse sobre constelação familiar. Sou
uma pessoa, Lourdes, de Itanhaém, no Sambará. Lourdes, vamos colocar aqui sobre constelação familiar, coisa que eu nunca falei. Eu vou trazer pra gente conversar também. Gente, são mensagens de carinho, de amor pra mim também, tá? Gostei disso. Não devemos buscar fora o que está dentro. Profundo. Mariana, acho que tem a ver até com o tema, Profundo, é profundo. Tem a ver um pouco com o que a gente Tudo está a ver conversando, com o tema. não é? Sim. Aqui é a história do café com leite que está misturado, Exatamente, exatamente. Perfeito. É isso. Tati, vi pela primeira vez o seu programa. Fiquei aliviada quando descobri que não preciso carregar tanta culpa familiar. Jane, do Vila Erminda. Jane, muito obrigada. Fico feliz que isso tenha trazido alguma coisa boa para você. Obrigada. Como tem mais um, eu vou ler esse e a gente já fala do próximo. Deixa eu ver o que é isso. Tati, manda um beijo para minha mãe. Ela te adora. Lucas, da Vila, eu não consegui entender. Vila Loti, não sei se é isso. Tá, Vila Loti. Tá, minha produção tá dizendo que é da Vila Loti. Lucas, eu não sei o nome da sua mãe. Cícera. Cícera, um beijo. Obrigada. Obrigada, Lucas. Cícera, um beijo para você. Olha, esse é o Momento Maná. Essas são algumas das mensagens que a gente recebeu. E antes de finalizar, eu quero passar para vocês o telefone lá do Maná, que é o 13 99660 7742. 13 9660 7742. Se vocês quiserem entrar em contato com o Maná e fazer o seu pedido, tá aí o telefone para vocês. Muito obrigada. Deixa eu voltar para o senhor. Desculpa, a gente precisa falar deles. Sem problema. Eles é que estão com a gente. A gente estava falando da oralidade, o senhor estava falando da oralidade de falta agora. Falta do excesso, falei da psicopatia. E da psicopatia, mas tem alguma coisa ainda para falar sobre a psicopatia, não? Então, existia até muitas outras coisas, né? É importante a gente não confundir sempre, né, essa questão da psicopatia. Como eu falei, todos nós, todos os seres humanos temos os 5 traços, algum mais, menos. Então entenda, eu ter o traço psicopata, eu tenho um pouco de traço psicopata, tá? Mas olha só, o que faz com que a pessoa seja um excelente negociador. Então perceba, né? Em que sentido? Em todos. Negociador, tanto nível de empresa, de venda, questão de apaziguar, né, problemas. Então, o psicopata tem qualidades assim extremamente fantásticas. Se tem um perfil para o cara virar rico, é psicopata. Entendeu? É interessante, né? Tem uma questão de persuasão também. Exatamente. Só que a questão é que quando ele está na dor, todos esses perfis, quando estão na dor, entendeu? Que é a dor de ser manipulado ou usado, o que acontece? Então, as pessoas que trazem perfil psicopata são pessoas que são desconfiadas. Então, não é uma pessoa que vai se abrir assim fácil para você. Pelo contrário, ela vai sempre se aproximar de você com ressalvas, porque ela vai primeiro te avaliar, ela vai te analisar para ver se ela vai te tratar bem, mas ela vai ver se vale a pena. E detalhe, ela precisa ver também se vale a pena para ela ter a sua amizade, porque ela precisa de algo em troca. Sim. Entendeu? Então não é que ela tenha uma amizade por interesse, não, ela precisa entender que existe um benefício para que tenha a tua amizade. Diferente do oral. O oral, meu filho, vai que vai, qualquer um serve. Né? Sim. Não, ele é seletivo, tá? Muito bem. Aí nós vamos para o próximo traço, que é o traço de caráter masoquista. Que também não podemos confundir. Não confunda o masoquismo com patologia, porque quando se olha para o masoquista, aí o traço de caráter masoquista, as pessoas normalmente pensam que o masoquista é aquele o sadomasoquista, masoquista sexual, né? O cara que tem transtorno de masoquismo, não tem nada a ver com isso. Certo. Tá? Mas é interessante que o traço de caráter masoquista é assim, 2 anos e meio aos 4 anos, tá? O que acontece? Você já viu, olha só como é que a atitude dos pais às vezes causam reações tão fortes. Você sabe aquele período que a criança está no desfraude, tá deixando as fraldas? Sim. Aí a mãe faz assim aquela brincadeira, já fez cocô, né?
Ou a mãe fala assim, pô, tu tá aí, tu não ajuda não, ó, o menino todo Sim, melecado, coisa e tal, né? Sim. Então, o que acontece? A criança, ela no desfraude se sente humilhada. A humilhação é a dor do masoquista. O interessante é que pessoas com traços de caráter masoquista sofrem principalmente de bruxismo, tá? Por quê? Você vai entender já. E também de prisão de ventre. Por quê? O masoquista, digamos assim, ele é uma bomba prestes a explodir, porque ele guarda tudo para si. Ele engole e guarda, engole e guarda, engole e guarda, engole e guarda. Olha a imagem do masoquista aí na tela. Veja, o masoquista, você percebe que ele tem um rosto quadrado? Sim. Não só o rosto, o corpo do masoquista é quadrado. Sobrancelhas do masoquista normalmente são sobrancelhas grossas que se juntam aqui, tá? Ele possui expressões, normalmente linhas de expressões bastante marcantes, tá? O masoquista, ele é, como eu falei, uma pessoa que para muitos ele parece uma pessoa carrancuda, parece uma pessoa mais assim. Então, porque a dor dele é da humilhação. Só que tem um detalhe, tá? Olha só que interessante, para toda dor existe um recurso. O recurso do masoquista é o seguinte, eles são pessoas extremamente organizadas, porque lembra, o problema dele era a humilhação no desfraude. Então, ele faz de tudo para não fazer caquinha. Isso faz muito sentido, gente. Ok? Então ele vai fazer tudo para não fazer caquinha. Então o que acontece? O masoquista é aquela pessoa metódica, tá? Ela gosta de tudo arrumadinha, toalha pendurada aqui, as canetas tudo organizadas, tá? Ele é um excelente funcionário, tá? Eu até brinco o seguinte, você quer contratar um pedreiro, contratar um pedreiro masoquista, porque ele começa e termina. Ele vai do começo ao fim. Por quê? Porque ele não gosta de correr riscos. Ele não gosta de deixar as coisas pela metade. Ele começa e termina. Tá? É interessante, você que... Vou brincar agora com o teu público, tá? Sim, por favor. Você, mulher que está aí cansada de ser traída, arrume um homem masoquista. Você vai ser muito feliz porque ele não gosta de trair, não gosta de arriscar, não gosta de ficar... Não vai correr riscos, né? Não vai correr risco. Ser pego de fazendo caquinha. Ele não vai correr. Se ele tiver um grau muito grande de masoquismo, ele não vai. Então acontece, claro que tem exceções em tudo, porque eu falei, são misturas de caráter, né? Mas quem tem caráter masoquista, ele é interessante que é uma pessoa que ela é metódica. Então é um excelente funcionário, ele gosta de serviço normalmente registrado, ele gosta de ser mandado, ele gosta de ter patrão, tá? Só que ele tem um problema. Lembra que eu falei que era uma caixinha para explodir? Sim. Então o masoquista ele atura. Também mas ele é o explode. seguinte, quando ele explode, esquece de voltar atrás. Porque ele é aquele tipo de traço que é assim, quando ele explodir, eles falam, bom, já que vocês quiseram me levar no limite, agora vocês vão conhecer meu limite. Então é aquele cara que paga não entrar numa briga, mas quando entra também não sai. É uma boiada para não sair. Agora, vamos pro próximo, porque eu quero finalizar uma coisa com o senhor. Ele dá uma boiada para não sair, mas vamos falar do próximo que eu tenho uma pergunta. Tá bom. Então, aí vamos pro próximo traço de caráter, que é o rígido, tá? Eu vou usar um termo aqui para definir o rígido, tá? O rígido, olha só essa foto, tá? Primeira coisa do rígido, olhar sensual, olhar que fala. Sabe aquela mulher ou aquele homem que quando olha para você, parece que dá cosquinha, parece que ele tá te cantando, parece que ele mexe, parece que os olhares dele falam, né? Sim. Então, esse é o rígido. O rígido ele tem um olhar penetrante, tá? Ele tem, parece que ele fez harmonização facial. O dele é tudo perfeitinho. Perfeito. Um lado com o outro lado. Rígido, tá? Os lábios dele têm aquele contorno, parece que fez um desenho contornando o lábio dele. Tá? Olha só, no caso dessa foto da rígida, né? Sim. E detalhe, os rígidos normalmente são voltados ao fisiculturismo ou
academia. Então a rígida, normalmente, ela sempre vai ter aquela coisa, sabe, ela valoriza muito o corpo, então é o bumbumzinho durinho, o peitinho durinho, é tudo bem definido, o homem também. Quanto maior o traço for do rigidez dele, mais ele é dedicado a isso. Sim. Lembra do café com leite tudo misturado? A gente pensa que isso é uma questão de prioridade, coisa e tal, mas não, faz parte do traço, tá? O rígido, qual é a dor emocional do rígido? Lembra? 4 anos aos 6 anos. É quando ele começa a descobrir a sexualidade. Certo. Tá? Então o que acontece? O rígido, a dor emocional dele é o seguinte, ele olha e fala, pô, mamãe tem papai, titio tem titia, né? O cachorrinho tem a cachorrinha, e eu? Tenho quem? Aí a criança vai começar a agir com aqueles ciúmes, vê a mãe vai de mandada, ela quer o quê? Separar, tá? Por quê? Porque ela pensa o seguinte, pô, peraí, e eu? Então, normalmente, quando é uma menina, ela quer o quê? Tomar o lugar da mãe, né? Ela quer entrar no lugar da mãe. Então, ela quer a atenção que a mãe merece, ela também entende que merece, tá? E vice-versa, pai. Então ela é considerada princesinha, toda bonitinha, toda, né, coisa. E aquela sentimento daquela criança, com essa dor, qual é? Ela tem medo de ser trocada ou traída. Ok? Sim. Então, como ela tem medo de ser trocada ou traída, né? Para toda dor tem um recurso. Então, qual é o recurso do rígido? O rígido é extremamente competitivo. Tá? O rígido é aquele que, se você colocar algo na mão do rígido, ele vai fazer com excelência. Ele não deixa para ninguém. Certo. Tá? Por quê? Porque ele não admite, ele não consegue conviver com o fato de alguém fazer melhor que ele. Então ele é o perfeccionista, tá? Em tudo. Tá? Então ele é competitivo, ele é perfeccionista, ele tem todas essas características que fazem com que o rígido seja uma pessoa que, quando ele diz que vai fazer alguma coisa, você pode esperar que vai vir o melhor. Que vai ser muito bem feito. Muito bem feito. Mas, em compensação, é o seguinte, se ele for trocado ou traído, sai de baixo. Porque, normalmente, ele também vai ser perfeito na estratégia para se vingar. Bom, isso é muito aquela coisa que você fala, descobrindo cada um a si mesmo. Você vai sabendo, inclusive, aonde você pode atacar o outro ou onde aquilo vai te doer. Mas antes de eu lançar um desafio para o senhor que eu te cortei aqui atrás, eu quero chamar para vocês, gente, a Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor, como eu disse para vocês na semana passada, a Central do Empreendedor já cuida do programa Chá da Tati, de toda a parte burocrática, aquelas que eu, como uma boa oral, não sei se eu estou falando, se tem coisa que é papelada, eu realmente não quero estar com elas. E aí eu trouxe a Central do Empreendedor para cuidar de tudo que é do programa Chá da Tati. Então, por experiência, eu quero falar para vocês assim, eles cuidam desde todas as coisas da sua empresa. Eles vão analisar o que vocês precisam, como que você MEI, como você ME, ou depende do tamanho da sua empresa, o que você precisa para que toda a sua documentação esteja de acordo com a sua cidade, de acordo com o seu espaço. Eles atendem aqui na região de Peruíbe, na Baixada Santista e também a região de São Paulo. Eles têm um sistema tracking, que é o sistema que vai acompanhar, inclusive, as dívidas da sua empresa. O importante é que vocês precisam ter ciência, que ter uma boa contabilidade é ter segurança para a sua empresa. Porque falhas numa contabilidade você não identifica nem hoje, nem amanhã. Mas quando você vai identificar daqui a alguns anos, a multa pode ser gigantesca. Então, quem for cuidar do seu negócio, do seu empreendimento, tem que ser pessoas de confiança, de competência, pessoas que vocês consigam acessar, e essa é a Central do Empreendedor. Eu confio e eu quero sempre deixar para vocês que, além de serem especialistas em contabilidade, eles podem auxiliar a sua empresa em outros pontos, em contratação, tem muita coisa. O telefone da Central do Empreendedor é 13 997 74 4573. Essa é a Central do Empreendedor. E aí, aproveitando, senhor Marcelo, antes da gente terminar, porque 1 hora é muito pouco para ficar com o senhor, porque é muito difícil, porque tudo que o senhor fala eu quero aprofundar e não consigo. Eu vou trazer
uma imagem de algumas pessoas aqui da casa. E aí o senhor pode escolher uma dessas 3 pessoas para o senhor fazer uma análise rápida para mim de perfil de caráter. É possível? É possível. Tá autorizado. Tá autorizado. Tá bom. Antes de trazer para o senhor, eu conversei, Ok. porque o senhor vai falar profundamente. Então pode ser que tenha dores e tocar coisas. Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. O senhor Marcelo sempre me falou, ele é terapeuta, que ele trabalha com isso. Ele vai abrir um espaço para a gente que ele vai dizer no final, um espaço para vocês. Mas há uma responsabilidade. À medida que ele vai falar com vocês, não é uma brincadeira, é uma coisa que ele fala seriamente, porque trabalha com dores, com questões, com traumas. Então, o que a gente vai fazer aqui está autorizado. Então, eu tenho 3 minutos de programa, a gente fala isso e depois o senhor já pode emendar dando o seu telefone ou como as pessoas vão contatá-lo. Pode ser? Pode ser. Então, eu vou chamar no quadro 3 pessoas, que é de um programa chamado Semana em 3x4. O senhor pode escolher uma dessas 3 pessoas, estão autorizadas. E uma delas o senhor pode falar um pouquinho pra gente, tem 3 minutinhos. Ok, eu vou pegar, vamos ver se eu consigo fazer rápido. Vou pegar do meio primeiro, qual é o nome dela? Thaís. Thaís, tá, Thaís. Thaís, como você pode ver, tá? Ela tem 3 traços interessantes, tá? Ela tem oralidade da falta, ok? Certo. Ela possui uma leve psicopatia, você pode ver que o rosto dela triangula, tá? Ela possui também uma parte de esquizoidia. Você vê que embora o cabelo dela tá coberto, tá? Tá aqui, mas você nota que ela tem uma parte da testa. Ou seja, dores emocionais, ela tem também um pouco de rigidez, tá? Então, dores emocionais que machucam ela. Dor do abandono, dor da rejeição, tá? A dor de ser usada, manipulada e a dor de ser trocada e traída. Certo. Essas 4 dores são dores que machucam ela. Esse contexto demonstra que dentro da parte da gestação da mãe dela também houve alguns problemas de ordem, né, ali pessoais. Você percebe, eu acredito que o cabelo dela esteja penteado um pouco mais para a parte esquerda, né? Cobrindo mais a parte esquerda, cobrindo o ouvido ali na imagem que vocês estão vendo, tá? Isso, o que acontece? Parte esquerda, tá? Ela é responsável pela parte direita, ou seja, parte do feminino. Existem algumas questões que envolvem problemas com a parte do feminino, talvez com mãe, vó, tia, tio, tá? O próprio olho esquerdo dela é um pouco mais fechado, tá? Do que o direito. Isso demonstra uma dor que ela guarda, um sentimento que ela guarda, tá? Em relação a esse lado do feminino, tá? Então, existe aí algo a ser trabalhado, tá? Provavelmente existem questões que envolvem questões com a mãe, enfim, tá? De forma geral. Então, basicamente é uma análise bem rápida, né? A análise é muito profunda que nós fazemos, mas para entender esse contexto ali que a gente traçou dela, né? Dela. Agora, tudo bem? Se der tempo, que eu vou ver se a minha produção consegue me dar para mim uns 2 minutinhos, eu posso te dar outro desafio? Pode. A gente tem outra apresentadora aqui na casa que também nos autorizou. Para dar uma analisada rápida. Kristen Charles, o que o senhor diria? Tá. É que eu não estou conseguindo ter uma visão muito mais nítida, tá? Você pode jogar na outra tela ali? Sim, eu vou pedir para a produção se ela consegue mandar para mim na outra tela para ficar maior. Tá, ok. A gente não consegue colocar. Não tem problema. Bom, vamos lá. Ele tem esquizoidia, tem oralidade do excesso, ele tem um pouco de masoquismo, tá? Como está um pouco distante, os 3 traços eu consigo ver, não consigo ver muitos detalhes, tá? Isso demanda o quê? Teve problemas também na parte, em relação, pelo menos, com os pais, né? Na parte da gestação, né? E entenda uma coisa, é interessante isso, porque assim, os pais não mudam no primeiro mês, por isso que se estende para a oralidade. Sim. Entendeu? Não existe mágica, né? Esses acontecimentos só se houver um forte impacto emocional. Ou ele tem um encontro com Cristo, ou ele sofreu um acidente muito forte que fez ele mudar, mas caso contrário não mudam, tendência, né? Certo. Então, dores emocionais dele,
é humilhação, tá? Rejeição, abandono, tá? Então essas 3 dores dele são dores que machucam bastante ele, tá? E acaba sendo até uma coisa interessante. Enquanto a gente não resolve as nossas dores, a gente só consegue enxergar isso. Por exemplo, todo homem trai. O mundo das pessoas, ela só consegue enxergar os homens que traem. Então, quando a gente está com as nossas dores muito fortes, o que acontece? Eu só consigo enxergar pessoas que, no caso dele, vão rejeitar, vão abandonar ou vão querer humilhar ele. Entendi. Bom, eu venci o tempo. Eu vou pedir para o senhor voltar, a gente marca isso para frente. Se vocês quiserem que o senhor Marcelo volte aqui, porque tem muita coisa para ser explorado. Eu fui, de certa forma, atropelando, porque a gente tem tempo aqui no programa, mas eu vou querer trazer, talvez, para cada programa a gente ter um traço e aí falar de outras pessoas. Se o senhor topar, seria excelente. Estou à disposição, Tati. Então tá perfeito. Gente, senhor Marcelo Ramos, eu vou deixar para vocês, não só aqui, mas eu vou deixar para vocês o telefone, o contato, e também no próximo programa ele vai deixar para a gente uma informação de que ele vai sortear, ele vai dar para alguma pessoa, para alguém de vocês, uma análise completa. Então eu vou passar para vocês no próximo programa, como foi combinado, todas as informações referentes que ele nos deu de presente conversando conosco, tá bom? Eu vou encerrar só um pouquinho, seu Marcelo, eu vou pedir licença, porque eu quero fazer um agradecimento especial para Móveis do Serrador. Eu falei isso para vocês no programa passado, de que todo o projeto que eles fizeram desse cenário tem o dedinho deles lá, então eu quero deixar mais um beijo. Para todo mundo, uma ótima semana e que a gente se encontra na segunda-feira que vem. Não esquece, com o presente que o nosso convidado trouxe pra gente. Participa. Beijo. Até semana.